E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar com o nosso Saca Dúvidas da semana. Para você que não sabe, toda terça-feira a gente deixa um espaço aberto para você perguntar e a gente transforma as suas perguntas em uma aula, né? Tento fazer uma linha ali para que isso se transforme numa aula e a gente sempre bate um papo aqui na quarta-feira. Esse vídeo sai ali mais ou menos na hora do almoço, um pouquinho depois, tá legal? Então, como não podia deixar de ser, eu fiz minha colinha aqui. A gente teve algumas perguntas a respeito de carne e a gente vai falar de carne hoje, tá legal? Pontos de cocção, que tipos de carne que a gente deve fazer, qual o método melhor para a gente fazer isso, tá legal? Bom, vou começar contando na verdade uma história. Quando eu saí da faculdade, da universidade lá de gastronomia, comecei a trabalhar numa casa de carnes. Não era especializada em carnes, mas tinha ali um carro-chefe ali que eram as carnes, um bom produto que a casa tinha. E como eu era novo, sem experiência, fiquei nos acompanhamentos e tinha um cara lá que era especialista na carne. A carne era feita na brasa, né, direto do fogo. Então e ele não tinha, o método dele era na percepção, né? Ou seja, ele colocava o dedo na carne lá, assim, tec, 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 e via qual era o ponto que estava. Dificilmente uma carne voltava. Eu trabalhei um bom tempo nesse restaurante e muito difícil essa carne voltar assim, porque estava fora do ponto. Então, ele desenvolveu um método, né, por experiência, que servia muito bem para ele, né, que dava muito certo, né, e geralmente o pedido vinha, carne ao ponto, mal passada, enfim, vinha os pontos que tinham que ser. Ele ele desenvolveu essa percepção, ele não sabia nem ler nem escrever, então ele pedia para mim: Henrique, escreve aqui, sei lá, o ponto para bem. Aí eu colocava um papelzinho e isso descia no elevador junto com a carne. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso, essa história toda é para falar que, na verdade, você pode, isso, tudo que você vai, a carne que você vai cozinhar depende de muitos fatores externos que não dependem exatamente de você, né? Você está controlando o fogo ali, mas não depende exatamente de você. Olha, eu anotei aqui 3 possibilidades que você pode ter uma precisão maior nesse ponto, tá? Porque esse ponto vai depender da espessura que você corta a tua carne, se é grande ou se é muito fino, do teu forno, se for cozinhar no forno, né? Se você for fazer a terminação no forno. Então, da temperatura que está o teu método de cocção, se for na frigideira ou se for no forno, qual é a temperatura. Se eu for fazer no forno, isso depende muito do tipo de forno que eu tenho. Eu posso ter uma Ferrari e posso ter um Fusca, né? Então, isso depende do forno que eu tenho. Isso depende, se for fazer a terminação na frigideira, depende da espessura da frigideira, da tua chama, se ela está regulada, se não está. Então, depende de um monte de fatores. Então, eu anotei 3 aqui, que você pode controlar, ter o apoderamento dessa carne de uma melhor forma, tá? Um é o termômetro. Esse é preciso, são os instrumentos de precisão, né? Que vão te deixar muito próximo do perfeito, né? Nem todo mundo tem, nem todo mundo gosta de usar, mas é o método mais preciso que se tem, né? Tem os fornos hoje em dia não, os fornos de restaurante que são bons, né? Ele tem ali um termômetro que vem acoplado no forno, que você é como uma tela de celular. Você digita lá que você está cozinhando carne e que você quer temperatura coração, sei lá, 55 graus, e você pincha o termômetro lá e ele vai te dar essa temperatura ali, né? Quando eu falo de temperatura coração, é a temperatura do centro dessa peça que você está cozinhando, a temperatura do coração dela. Então ele vai te dar essa precisão maior, tá legal? Tem os termômetros que são de bolso,
né, como o termômetro que você tira a sua temperatura. Esse você também consegue colocar. Só que você tem que ter isso depende muito. Isso vai ser muito da sua percepção, porque não adianta você ficar furando toda hora a tua carne. Isso também não vai te ajudar. Toda vez que você fura a tua carne, você abre um ponto externo para que ela saia líquido. Obviamente, quando você cozinha, você quer manter os líquidos, quer manter tudo lá dentro, né? Então, tem que ter mais ou menos uma ordem de tempo aí, né? Então, vamos lá. Se eu estou cozinhando um medalhão, que é uma espessura mais de uns 2 dedos, assim, então eu tenho tempo mais ou menos que isso vai ficar num ponto melhor. Não existe ponto perfeito, mas num ponto que eu queira em relação a tempo, né? Então vamos lá, tem termômetro. Esse termômetro externo você compra em qualquer lugar, isso é bem tranquilo de se obter. Você pode fazer por teste, errando e acertando. A gente muitas vezes faz isso, hein? Muitas vezes. Eu não começo a cozinhar se eu não testo o forno, por exemplo, se eu não testo a chama. Todo restaurante faz isso, tem ali teu período de teste, tudo, até você acertar os tempos e você entender como funcionam as coisas. Então, por exemplo, se você tem fogão de indução, ele vai trabalhar diferente do fogo direto, né, na tua frigideira. Então, tem essa também. Então, termômetro, teste até você saber, entender como está o funcionamento disso. E tem a percepção da carne. E esse cara que trabalhava comigo lá há anos atrás, ele trabalhava com a percepção dele, a experiência dele deixou com que ele tocasse na carne e falasse: esse está no ponto tal, está pronto, desce. É isso que acontecia, né? E essa percepção, a gente tem uma maneira que a gente faz que é bem chega próximo do que a gente quer, né? Que é tocando essa parte da mão aqui, né? Então, se eu tenho aqui, é uma carne que está mal passada, e de acordo com o que você vai progredindo aqui, essa parte aqui ela vai ficando mais rígida, né? Então, isso simularia os pontos da carne, né? Então, aqui eu tenho mais macia, nesse último dedo aqui eu tenho uma parte mais rígida, né? Então, esse toque aqui é o mesmo ou muito próximo do que você, quando toca na carne lá, vai sentir, tá legal? Óbvio que esse aqui tem muito mais líquido interno e esse aqui já não tem mais líquido interno nenhum, ele tá bem duro, bem rígido, tá legal? Existe gente que come assim? Sim, existe gente que come a carne assim, tá? Existe gente também que come carne desse jeito. Então, esses pontos de carne. Isso já abre para o nosso próximo assunto, né, que a gente vai falar. Ponto de carne. Então, eu tenho aqui. Vou fazer um desenho aqui para vocês, né? Vamos ver se eu consigo me ajeitar aqui para a gente poder ver isso. Aqui eu tenho meu boi, certo? Ele tá pastando lá, bonito, feliz da vida, com as orelhinhas aqui, ok? Então convencionou-se que eu tenho aqui uma divisão em carnes que são de primeira, de segunda e de terceira, certo? Isso aqui não é relativo à qualidade da carne, nem nada disso. É relativo ao método de cocção que você pode adotar. Eu falei em alguns vídeos atrás que a gente tem esse carne de primeira aqui, é uma boa maneira, esse entendimento da anatomia, né? E aqui assim você tem o quarto traseiro, que a gente chama, traseiro, e aqui, desculpa, o quarto dianteiro, e aqui o quarto traseiro, certo? De QT aqui, quarto traseiro, tá? Essa anatomia
a gente tem, para a gente entender melhor como é o funcionamento, né? Como que esse animal faz tração, onde ele vai criar músculo, onde ele vai criar tendão. Então, tudo isso é importante para a gente entender. Então, estou lá no mercado, feliz da vida, preciso comprar uma carne para um determinado tipo de cocção. Então, que carne que eu vou escolher, né? Então, justamente, essas aqui, eu poderia até pensar em escolher elas como se fossem carnes mais rápidas, mais ligeiras, né? Que a gente chama no minuto. Então, vou cozinhar isso no minuto e já vou soltar. Tipo o filé mignon, que está aqui em cima aqui. Ele é uma carne que você pode cozinhar muito rapidamente e aí a gente pode aplicar esses pontos aí que a gente está conversando, né? Essas carnes aqui geralmente são carnes que eu vou conseguir aplicar esse ponto de cocção, né? Que a gente estava conversando. Obviamente dependendo da espessura da carne, da temperatura, tudo isso que a gente já falou anteriormente, tá? Mas eu consigo obter aqui muito rapidamente. Então eu quero um ponto sangrando, né? Seria um ponto da temperatura coração. Você imagina que você tem um medalhão de carne, né? Que eu falei, uns 2 dedos mais ou menos. E eu quero cozinhar isso mais ou menos uns 54 graus, temperatura coração. Não é muito, né? Se eu for cortar essa carne no meio depois, você vai ver que ela vai estar selada com uma coloração bem caramelizada aqui, tá? Todo ao redor dela. Ela vai ter avançado um pouquinho nessa cocção aqui, mas aqui vai estar muito rosa ainda, bem rosado, né? Não vai estar cru, mas vai estar bem rosado. Esse é o ponto ideal. Então, se eu cozinho uma carne a 54 graus, temperatura coração, eu estou falando mais ou menos de uns 3 minutos de um lado e 3 minutos do outro. Tá legal? Frigideira, volta. Tá? Se eu for cozinhar no forno, obviamente eu tenho que mudar esse tempo e essa temperatura. Então, aplicando uma relação igual, eu tenho mais ou menos uns 6 minutos de forno, tá? Numa temperatura de mais ou menos 180 graus. Como eu falei para você, precisa testar, que depende muito do teu forno e outras interferências externas, tá legal? Então vamos lá, trocando em miúdos, eu tenho os tipos de cocção que eu posso aplicar aqui. Então as carnes que estão aqui em cima eu consigo aplicar uma temperatura direta nela, né? Ou seja, cozinhar ela e já soltar rapidamente, né? Então, se você está pensando num evento na tua casa, vou receber gente e vou receber várias pessoas e eu preciso que isso saia mais rápido, eu tenho uma carne, né, que eu vou retirar aqui, pode ser o filé mignon, e eu vou cozinhar toda essa carne ali, posso deixá-la selada já, ou seja, com essa cor já característica dela, e depois só faço a terminação da cocção. E ali, de 5 a 6 minutos, eu sei que eu vou ter o filé mignon já pronto para poder montar os pratos lá dos teus convidados, certo? Então, olha só, pontos de carne. A gente falou da percepção. Esse ponto de carne pode ser pela percepção, pode ser pelo teste, errando e acertando até você chegar no ponto que você queira. E termômetro, que é o mais preciso que se tem, tá legal? Você pode ter, com esse termômetro de bolso que você tem, você pode colocar aqui um termômetrozinho aqui para ele te indicar quando que vai chegar nessa temperatura 54 graus, por exemplo. Não tem problema nenhum. Só que você tem que tomar cuidado com o seguinte: obviamente, se você estiver no forno, você não consegue aplicar isso, só se o termômetro já fizer parte do forno. Se você tem um termômetro externo, se você está aplicando isso numa frigideira, desenhando uma frigideira aqui, você tem que tomar cuidado porque a interferência dessa temperatura aqui vai incidir no teu termômetro. Então tem que tomar cuidado com isso. Então, cuidado de ter
saca a tua peça de carne, coloca em cima da tua tábua e pinte o termômetro lá e vê qual é a temperatura que se chega, tá legal? Mas no tempo é mais ou menos isso, tá legal? Se eu tenho ali os dois dedos de espessura, eu tenho 3 minutos de um lado, 3 minutos do outro, tá bem? Então, pontos da carne, já foi. Anatomia do boi, a gente já desenhou aqui para vocês. Eu tenho aqui, como eu falei, as carnes de primeira, ou seja, que vão sair rápido. Cozinha-se e sai rápido. As carnes de segunda, que eu tenho tanto peças que vão sair rápido, né? Quanto aquelas que vão ser cozidas por um tempo maior. Tá legal? E carnes de terceira. Você imagina o tanto de esforço que se faz dessa parte aqui do animal, né? Se faz muito esforço aqui, se cria muito tecido, se cria muito músculo. Isso eu preciso, de alguma forma, que isso vire sabor para mim, né? Essa gordura e esses tecido, isso de alguma forma precisa que se dilua na água, né? É isso que eu quero dizer. Bom, essas carnes aqui de terceira, que seriam eu não falo da qualidade, porque a carne vai sair boa igual, né? O método de cocção que você precisa colocar de uma maneira melhor, né? Bom, essas carnes de terceira, elas vão cozinhar dentro de tempo, quer dizer, um tempo muito largo, né? Temperatura, uma temperatura muito baixinha e umidade. Então, se eu cozinhar qualquer carne dessa aqui, que tem tecido, que tem gordura, que tem um monte de coisa, que vai criar músculo, né, que tem muita movimentação do animal, eu vou ter uma boa carne no final. Tem tempo, vou cozinhar isso por um longo tempo. Temperatura, vou cozinhar isso numa temperatura muito baixinha e umidade. Então, tendo esses três aqui, eu transformo essas carnes aqui, qualquer uma delas, em uma boa carne. Uma carne, estou falando de 4, 5 horas de cocção no meio líquido. Então, você pode até fazer um caldo de carne, colocar essa peça de carne e deixar os temperos que você quiser, com os aromatizantes que você quiser, e cozinha dessa forma, tá? Isso pode ser feito no forno, pode ser feito no teu fogão, onde você quiser. Ao final disso eu vou ter uma carne muito macia desfiando. Aqui eu falei para vocês que tanto eu consigo isso, cozinhar muito rapidamente, ou cozinhar assim também, né? Mas só que rapidamente, no meio líquido, só que um pouco rápido, mais rápido do que essas 3, 4 horas, né? Isso aqui geralmente são peças maiores, são peças inteiras. Aqui eu consigo cozinhar peças que são menores, né? Mas também no meio líquido ali, para poder amaciar esse tecido, né? Você quebrar isso, essa tensão que tem na carne, certo? Entendido isso? Ficou bom o desenho, hein? Legal. Bom, eu acho que a gente falando disso, quarto dianteiro, quarto traseiro, falando da anatomia do boi, das carnes de primeira e segunda, terceira, não relativa à qualidade, você pode tirar qualquer peça perfeitamente de qualquer ponto desse, tá? Os pontos da carne, a gente falou dos pontos da carne, mas existem outras carnes também. Por exemplo, você pode escolher, chegar num restaurante e escolher que você quer uma determinada carne a ponto X, né? Isso você não pode fazer com frango, obviamente, né? O frango, ele precisa vir totalmente cozido. Como que você vê isso? Se você estiver cozinhando na tua casa, obviamente pedaços que tem osso, né? O osso é o último a chegar à temperatura, você imagina, né? Então você pode adotar o mesmo termômetro que você usou para carne, você pode usar também no frango, tá? Mas coloque uma faquinha, faça uma pequena incisão ali, próximo ao osso. Se isso voltar com um pouco de sangue, né? Porque vai sair borbulhando, um pouco de sangue, ela ainda precisa de cocção, senão você pode
Se sair só o líquido com água, né, borbulhando, ele já chegou no ponto, já está totalmente cozido. Tá? Frango tem que estar totalmente cozido. Geralmente, ponto de frango, né, totalmente cozido, 66 graus temperatura coração, ou seja, temperatura do centro dela. Tá? Carne de porco, por exemplo, um pouquinho mais alta a temperatura, gira em torno de 70 graus temperatura coração. Tá? Eu não estou falando que você vai deixar a carne seca, não, é uma temperatura de segurança só. Ok? A carne bovina também tem uma temperatura de segurança. Tá? Obviamente esses pontos, né, a gente consegue trabalhar, mas uma temperatura de segurança da carne é também acima de 65 graus, ou seja, se eu deixo uma carne acima de 65 graus, a carne bovina, ela vai estar totalmente cinza. Lembra que eu falei isso aqui para vocês? Se eu tenho uma carne que eu tiro acima de 65 graus, tem um medalhão lá. Isso aqui vai estar selado. E essa parte central aqui, ela já vai estar totalmente cinza. Se você cortar ela no meio, ela vai estar totalmente cinza, sem líquido, sem nada. Tá? As outras carnes são mais perigosas, a gente deixa totalmente cozida. Tá? A carne bovina a gente ainda consegue trabalhar com os pontos. Obviamente você precisa, sempre eu falo isso, você precisa saber o que você está colocando no seu prato. Então, quem é que está fornecendo essa carne para você? Mas se você seja um consumidor individual, você não precisa consumir o que todo mundo consome só porque está todo mundo consumindo. Então, tem que investigar de onde está vindo essa carne, né? Como que ela chega no teu prato, como que esse animal está sendo tratado, como ele está sendo alimentado. Isso teoricamente dá trabalho, mas é teoricamente tranquilo de resolver e de ir atrás. Né? Eu acho que é uma preocupação que todo mundo tem que ter. Né? É como os alimentos orgânicos. Você também consegue carne orgânica. Os alimentos orgânicos, de uma forma geral, é bem melhor de serem consumidos, então investigue de onde está vindo o que você coloca no seu prato. Né? Porque isso é uma questão de saúde para você aí mais tarde. Tá bem? Bom, métodos de cocção da carne. Eu falei lá que a gente consegue trabalhar com o método dependendo de onde está essa divisão do animal, né? Essas carnes que fazem mais esforço, tipo alguém perguntou a respeito do patinho, se eu não me engano. Agora eu não lembro qual é a peça de carne que se perguntou. Acho que eu tenho aqui. Lagarto. Então a lagarta, ele fica, no meu desenho já está todo rabiscado, mas ele fica mais nessa parte de trás aqui, bem lá perto do rabo. Já. Então qual é um método de cocção melhor para essa peça de carne? Obviamente, cozinhando mais tempo, no meio líquido. Eu posso fazer isso diferente. A dúvida também foi a respeito do como que a gente usa o forno. As carnes de primeira, eu posso tanto selar e cozinhar, fazer a terminação na frigideira mesmo, ou posso selar e fazer a terminação no forno, tá? As carnes de segunda categoria ali, eu consigo selar ela mesmo e cozinhar no meio líquido, ou na frigideira ou lá no forno, tá? Existe um outro método de cocção que a gente consegue fazer, as peças maiores, né? Você pode fazer uma coisa que a gente chama de mirepoix. Vou escrever aqui para vocês. Mirepoix é uma base. Consegue ver aqui? É uma base francesa, que eu tenho salsão, em base de sabor francesa. Tá? Eu tenho uma mistura de salsão, cebola e cenoura. Tá? Eu posso cortar isso muito finamente, né, em cubos pequenos, e levar essa peça de carne, que seja um pouco maior, né, envolta no papel alumínio, por exemplo.
Depois de selada, bom, então selo a carne, faço uma cama com esses vegetais, cubro com papel alumínio e coloco no forno e deixo cozinhando, tá? Isso é legal porque quando você cozinha no forno direto aberto, né, você vai perder umidade para esse forno, né? É a mesma coisa se você estivesse cozinhando, por mais que seja um ambiente fechado, né, o forno é um ambiente fechado, você vai perder líquido do mesmo jeito, né? Então, se eu coloco isso em um ambiente fechado, se eu evito a perda de líquido, eu vou ter uma carne muito mais úmida no final, tá legal? Então, selar. Para eu selar, eu preciso de uma frigideira com fogo vivo, né? Com uma alta temperatura. Para quê? Para eu caramelizar essa carne. Eu não estou cozinhando a carne, estou caramelizando só ela, estou ganhando cor. A gente chama isso, essa primeira reação da cocção, a gente chama de reação de Maillard. Essa reação de Maillard ela começa com 44 graus. Então, eu preciso de uma frigideira muito quente, aí coloca-se gordura e aí eu selo todas as partes da carne, todos os lados da carne, tá? O que eu estou fazendo com isso? Ganhando as primeiras... os primeiros benefícios, né, que a carne tem. Que a carne vai me dar, que é o aroma e é o sabor. Principalmente estou ganhando cor, porque no meio líquido, você imagina que se você coloca uma carne dentro de uma água fervendo, o que vai acontecer com essa carne? Ela vai simplesmente cozinhar sem ganhar cor, né? Então, se eu quero ganhar cor, eu tenho que fazer isso antes ou depois, né? Posso fazer antes, então, mas no meio líquido eu não consigo fazer. Então, selo ela primeiro, ganho cor, e aí começo a ganhar as primeiras características interessantes da carne e depois cozinho onde queira, tá? Que mais? Ixi, falamos de um monte de coisa, hein? O método ideal para a gente selar essa cocção que eu falei que são as carnes da base ali, de terceira qualidade, que a gente cozinha no meio úmido, com tempo, temperatura, a gente chama de brasear, né? Mas o mais importante é você saber do que saber o nome. Então, mas aí você não deixa de selar também, né? Você pode brasear uma carne e depois selar ela para ganhar cor, não tem problema nenhum, tá bem? Ou pode fazer antes também. A salga da carne é importante também, tá? É muito melhor essa carne absorver esse sal antes, anterior à cocção ou até a selagem, né? Do que no meio, quando você estiver cozinhando. Isso é muito mais difícil dela absorver. Então, um segundo antes de você levar a carne para selar, salgue e aí cozinha a carne do jeito que você achar melhor, tá? Esse meio líquido que você está usando, se você fosse cozinhar, né, nesse método do braseado, se você for cozinhar nesse método, tome cuidado para que esse líquido esteja nada de sal. Só coloque os temperos, né? Porque tem uma relação também. Se você começa a salgar isso, a temperar, quando eu falo tempero, eu falo sal e pimenta do reino, tá? Então, a gente está falando de sal. Se eu começo a salgar isso lá no começo, imagina uma coisa que vai ficar 3, 4 horas, isso vai reduzir de tamanho, né? Eu tenho um certo líquido, depois de 4 horas ele provavelmente vai diminuir por 50%, talvez, né? Principalmente se eu deixar isso no tempo que eu digo sem tampar nem nada. Ela vai perder umidade, né? Vai perder líquido para o ambiente. E isso vai reduzir. Quando eu reduzo, eu concentro o sabor. Então, se eu concentro o sabor, se eu começo a salgar no começo, lá no início, então provavelmente minha carne, meu líquido e tudo que pode virar um molho ali vai estar talvez muito salgado, tá bem? Então, existe uma construção de sabor, mas cuidado com sal, coisas que vão ficar muito tempo tendem a
concentrar sabor. Eu falo isso no doce, falo isso no sal, tá bem? Teve uma pergunta a respeito também, falando aí do sal, como que a gente corrige essa quantidade de sal, né? A gente pode trabalhar com os volumes, né? É bem mais fácil, obviamente, eu trabalhar com os volumes, conseguir trabalhar com essas quantidades, né? Eu digo quantidade de líquido e quantidade de vegetal quando eu estou trabalhando de cozinha quente, quando eu estou trabalhando com cozinha quente. Trabalhando com confeitaria, panificação, isso tem medida e tem um porquê, porque é muito mais difícil de você, ou até, sei lá, impossível talvez, você corrigir isso depois, tá? Então quando eu estou trabalhando com cozinha quente, que é o que a gente está falando aqui, eu consigo trabalhar com volume. Então, maior volume de líquido, maior volume de vegetal, tem alguns que são bons que eles absorvem sabor também, absorvem sal, que é o caso da batata, né? Então se você cozinha com isso, ele vai absorver. Então, trabalhar com volume e trabalhar com os vegetais, adicionar coisas que estejam sem sal, para a gente conseguir esse equilíbrio. Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui fora. Pernil teve uma pergunta aqui a respeito da carne recheada que ficou seca, né? Talvez se você colocasse isso, como a gente falou anteriormente, no papel alumínio, né? Evitaria essa perda de líquido para o ambiente, né? Bom, aí tem perguntas aqui, como fazer carnes no forno, enfim, o melhor método para a gente colocar, para a gente poder fazer isso, a gente já comentou aqui. E era isso, certo? Bom, se você tem alguma pergunta, se você chegou até o final desse vídeo, é porque você ficou muito interessado e achou legal, pelo menos interessante, né? Se você tem alguma pergunta, não esquece, a gente sempre abre a caixinha de pergunta, ou na caixinha de pergunta, ou direto para a gente pode fazer também, que a gente monta lá as aulas de acordo com com a tua dúvida, um caminho que a gente ache legal aqui, tá bem? Então, espero vocês na próxima. Beijo, tchau, tchau.